Bueno, primero me gustaría agradecer a los tres, Carlos Eduardo, Ricardo y Gabriel, por aceptar nuestra invitación. Es un inmenso gusto estar com vosotros aqui hoje. Hoje eles vão apresentar, vou passar para o português um pouco, né, o livro, né, que eles publicaram, que se chama Hacia la Terceira Guerra Mundial, né, um livro que foi publicado em Barcelona e que está, acho que está disponível aí já, né, para eles comprarem. Depois a gente pode até colocar aqui o link no chat. Então, hoje é um prazer estar com vosotros. Temos aqui Gabriel Merino, Ricardo de lo Bueno e Carlos Eduardo Martins, né, que já é aí um colega de longa data. Depois eu vou apresentando vocês aos poucos, tá? A gente poderia fazer numa ordem. Primeiro, de repente, o Carlos Eduardo, depois, não sei como vocês querem se organizar, mas de repente, Gabriel e Ricardo, podemos fazer assim? Fazer em este ordem? Entonces yo primero, es un placer enorme estar organizando este evento por el BRICS Policenter, que es un think tank afiliado al Instituto de Relaciones Internacionales de la PUC Rio. Entonces, yo primero paso la palabra a Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo Martins é professor da UFRJ, né, do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, e também professor do programa de pós-graduação em Economia Política Internacional do PEP da UFRJ, também coordena o Laboratório de Estudos de Hegemonia e Contra-Hegemonia da UFRJ, pesquisador da Claxo, enfim, né, um currículo grande aí. Eu vou passar a palavra, então, para o Carlos Eduardo. Entre 15 e 20 minutos para cada um. Perfeito. Bom, queria agradecer enormemente ao BRICS Policy Center e à Marta, em particular, por acolher essa nossa iniciativa de publicação e de discutir um tema tão importante, que é o tema da guerra e o risco de reedição na história da humanidade de uma guerra catastrófica, de uma catástrofe que pode ser, inclusive, sem precedentes, em função das armas de destruição em massa que estão disponíveis e da gravidade dos conflitos em curso. Eu penso que há, de fato, esse risco, o risco da catástrofe, ele está pairando sobre o século XXI, porque nós estamos num período histórico de caos sistêmico do sistema mundial capitalista. Os períodos de caos sistêmico, eles foram analisados pelas teorias do sistema mundo ciclicamente, não é? Eles apareceram ciclicamente, eles deram lugar a guerras do sistema mundo, guerras mais ou menos ampliadas de acordo com a proporção que o sistema mundo tinha naquele momento, mas eram guerras que ocorriam no epicentro do sistema mundo e se espalhavam em maior ou menor grau para as periferias. O caos sistêmico de 1914 a 45 levou a se criar esse título, esse nome de Guerra Mundial, porque, de fato, pela primeira vez, afetou todos os continentes do planeta. Afetou as Américas, afetou a África, afetou a Ásia, afetou a Europa, que foi o epicentro da crise. Então, uma reedição do caos sistêmico pode levar a uma guerra mundial em condições ainda mais profundas. E por que nós estaríamos num contexto de caos sistêmico? A grande razão de nós estarmos num contexto de caos sistêmico é de que nós estamos num período de declínio ou de esgotamento mesmo da hegemonia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve um período hegemônico
estruturante dentro do sistema mundial, quando ele reestruturou a ordem internacional e promoveu a modernização e o desenvolvimento em uma série de regiões do planeta. Isso foi dos anos 40 aos anos 70. O desenvolvimento para nós aqui na periferia sempre foi um desenvolvimento muito problemático, com superexploração, com uma série de limitações, com enorme desigualdade. Mas, a partir dos anos 80, os Estados Unidos rompem com essa trajetória. E rompem com essa trajetória por uma série de razões. Uma delas, que o Giovanni Arrighi vai colocar com muita clareza no Adam Smith em Pequim, é exatamente a organização da classe trabalhadora norte-americana, que, em uma situação de pleno emprego e alta modernização tecnológica, começou a pressionar negativamente as taxas de lucro. E, portanto, o grande capital norte-americano opta pelo neoliberalismo, que significou financiarização e deslocalização produtiva. Aí o resultado foi que a curva de produtividade nos Estados Unidos passou a crescer 6 vezes mais do que a curva de salário. A classe trabalhadora norte-americana foi derrotada, mas a consequência disso foi que os Estados Unidos teve uma redução da taxa de investimento interno, uma redução da taxa de crescimento interno e um endividamento crescente, um processo de financiarização e parasitismo crescente, que não tem nada a ver com a dívida pública dos Estados Unidos no pós-guerra. Os Estados Unidos, ele salta, a dívida pública dos Estados Unidos salta de 50% em 1939 para 120% em 1946, mas foi uma dívida pública que alavancou as forças produtivas e engendrou o complexo industrial militar e duplicou o PIB norte-americano. E, portanto, ela foi caindo, porque ela estava ligada ao progresso tecnológico. Então, essa dívida cai de 120% para 33% entre 46 e 79. Depois, não. Depois, com a financiarização tomando o eixo da política pública norte-americana e a deslocalização, o resultado foi que a dívida passou de 30% para 60% nos anos 80, depois saltou para 100% em 2008, agora salta para 130%. Então, isso significa um parasitismo dos Estados Unidos na divisão internacional do trabalho e um declínio tecnológico e produtivo. Um declínio tecnológico e produtivo que foi relativamente acomodado, sem grandes problemas, enquanto os Estados Unidos usaram determinadas regiões do mundo como complementos para a sua especialização produtiva. Então, se descentralizou para a China a produção de partes e componentes complementares às que os Estados Unidos produziam em seu país. E isso era muito útil, porque rebaixava o preço da força de trabalho nos Estados Unidos, porque partes e componentes que eram feitas nos Estados Unidos passaram a ser feitas na China, no México, etc. Mas quando a China, movendo um projeto próprio de industrialização e desenvolvimento, coloca o desafio de competir na fronteira tecnológica, o caminho da ascensão pacífica se esgota. A própria China começa a perceber que a sua vinculação ao mercado norte-americano era problemática, porque a crise de 2008 exportava, né, que tinha um epicentro nos Estados Unidos, exportava a crise para a China, e a China havia reduzido dramaticamente a pobreza, mas elevando a desigualdade. Então, importar crise significava ter a possibilidade de trazer o tema da desigualdade à tona. A China, então, muda a sua trajetória, se desvincula do mercado interno norte-americano, começa a impulsionar um projeto de desenvolvimento da Ásia e da Eurásia, e também
das periferias. É lançado o BRICS formalmente em 2008 e se criam aí as bases da construção do novo eixo geopolítico internacional. Isso começa a desesperar os estrategas de políticas públicas norte-americanos. E é muito claro que, a partir da década de 10, o nível de sanções na economia mundial começa a crescer violentamente. Os Estados Unidos começam a transitar de um imperialismo informal para o imperialismo explícito, que o Giovanni Arrighi chamava de imperialismo tout court. Então, começa a haver um movimento de saída do imperialismo informal para um processo de imperialismo tout court, que é o de uso do Estado norte-americano, o de uso do seu poder de coerção para conter e destruir as forças competitivas que iam surgindo na economia mundial. Esse projeto eurasiano que vinha da China começou a aproximar China da Rússia e, através da Rússia, a China da Europa, colocando em cena um grande terror dos teóricos geopolíticos anglo-saxões, desde Mackinder, Spykman, que é a possibilidade do surgimento da Eurásia como uma região que compita com o poder mundial das ilhas peninsulares e ultramarinas. Então, as políticas de sanções começam a se acelerar, se tenta por todos os meios impedir essa conexão da Europa com a Rússia, se tenta penalizar as empresas europeias que participaram da construção do Nord Stream 2, mas isso não impede essa conexão energética da Europa com a Rússia. Se tentam também articular golpes de estados em regiões estratégicas dessa conexão, desse eixo geopolítico com o sul global, e com regiões estratégicas para os BRICS. Então, vem um golpe no Brasil em 2014, vem um golpe na Ucrânia, também na mesma época, golpes na América Latina, desmontando a integração latino-americana. O primeiro efeito dos golpes de Estado e da onda conservadora na América do Sul nos anos 10 foi o desmonte da integração latino-americana e da sua conexão com os BRICS. Então, vai se montando essa estratégia de contenção que não é suficiente para impedir o avanço dessas tendências multipolares. Então, o último recurso é a guerra. Há um documento não é, estratégico do governo Trump de 2017, que afirma que os Estados Unidos deveriam aumentar a pressão na fronteira ucraniana com a Rússia e que, a qualquer momento, Putin poderia cometer um erro. Então, se trata de uma estratégia planejada, não é? De tensionar a fronteira russa para desmontar essa conexão euroasiática, onde a Rússia é um corredor logístico estratégico entre China e Europa, além de um provedor de recursos energéticos, um provedor de alimentos e também um forte provedor de armas na economia mundial. Então, os conflitos com os Estados Unidos em relação à Rússia têm que ver com a posição geopolítica estratégica da Rússia e tem que ver com uma competição no mercado mundial de armas, onde Estados Unidos e Rússia disputavam a ponta no início dos anos 10, e tem que ver com a competição no mercado mundial de petróleo.
duas linhas estratégicas dirigiram a política, ou competiram pela política internacional dos Estados Unidos em relação ao conflito ucraniano. Competem, na verdade, por essa gestão do conflito. Há uma linha dos liberais, que são aqueles que negam o declínio dos Estados Unidos e que mantêm ainda a pretensão de que os Estados Unidos possa cumprir o seu desejo de realizar uma missão universal sobre o mundo e impor o neoliberalismo, seu regime político e sua capacidade de dominação, né? Os liberais vincularam esse universalismo às políticas de mudança de regime. Então, uma estratégia que o governo Biden manejou claramente contra a Rússia, qual foi? Asfixiá-la financeiramente, retirando ela do sistema financeiro internacional, asfixiá-la comercialmente, produzir guerras híbridas, derrubar Putin e partir a Rússia em três regiões, que era o que o Zbigniew Brzezinski colocou claramente num artigo na Foreign Affairs em 1997. Haveria que se dividir a Rússia em uma Rússia propriamente dita, em uma área siberiana e em uma área do extremo leste. Era esse o plano. E o plano fracassou rotundamente. Se de fato os Estados Unidos conseguiu submeter a Europa ao seu poder através da guerra, em detrimento do interesse europeu, e, portanto, desconectar a Rússia da Europa, por outro lado, a Rússia refez e aprofundou suas relações com a Ásia. Então, aumentou enormemente o comércio russo com a China, com a Índia, aumentou também enormemente o comércio da Rússia com o Irã, e, portanto, e também com o contrabando, não é? Para regiões asiáticas e também do Oriente Médio. Então, a Rússia acabou reforçando enormemente sua posição e esse imperialismo turco violento colocou sob ameaça o mundo inteiro, porque os países que têm reservas em dólar começaram a se sentir ameaçados que qualquer conflito político levasse à perda do acesso a esses recursos. É importante mencionar que a OTAN acabou decidindo, a União Europeia acabou decidindo sequestrar os recursos em euros da Rússia e usá-los contra a Rússia, as reservas em euros da Rússia, usá-los contra a Rússia, financiando a guerra na Ucrânia. Não é? As reservas de ouro da Rússia também foram sequestradas dela. Não é? E políticas também violentíssimas haviam sido usadas já contra a Venezuela também, uma expropriação da empresa venezuelana filial da PDVSA, que é a Citgo, sequestro das reservas internacionais venezuelanas. Então, tudo isso estabeleceu um cenário de imensa preocupação que só teve como efeito reforçar a multipolaridade e um sinal disso é a ampliação do BRICS. Não é? 5 países entraram no BRICS, vários deles potências petroleiras. Se coloca claramente a desvinculação do petróleo do dólar como moeda monopólica sobre o uso das transações em petróleo. E, além desses 5 que entraram no BRICS, há pleitos de mais 15 ou 16 países que desejam entrar e fortalecer um outro tipo de ordem. Então, eu creio que nós estamos diante de conflitos crônicos porque tem que ver com a emergência de um novo polo geopolítico no mundo e os Estados Unidos são um poder em declínio sem nenhum sucessor. Um dos fatores que suavizava a agressividade do hegemon declinante é que ele tivesse um sucessor com quem ele se identificasse. Então, a Holanda se identificou com a Inglaterra durante o seu declínio, a Inglaterra se identificou com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não têm nenhuma identificação civilizatória, política e de modelo de gestão econômica com a China.
Então, se trata de um processo de um conflito crônico, crescente, que nos leva, de fato, ao risco de uma conflagração mais profunda. É, da onde vem a esperança? A esperança vem exatamente da possibilidade da luta de classes se internacionalizar de maneira muito profunda. E nós temos um precedente importante: a derrota dos Estados Unidos no Vietnã. A derrota dos Estados Unidos no Vietnã foi uma derrota política, porque morreram 3 milhões de vietnamitas, 57 mil norte-americanos, e esses 57 mil norte-americanos que morreram foi o suficiente para mobilizar a opinião pública dentro dos Estados Unidos e paralisar o aparato imperialista. Então, há a possibilidade de que o internacionalismo proletário, o internacionalismo dos trabalhadores, cinda a unidade nacional chauvinista e burguesa que comanda os estados dos países centrais. Acho que essa é uma luta que está em curso e que tem a ver também com um caos sistêmico que coloca em cena não apenas a crise de hegemonia dos Estados Unidos, mas também a crise civilizatória do capitalismo. É isso. Muito obrigado aí. Desculpe se ultrapassei o tempo. Muito obrigada, Cadu, Carlos Eduardo, e depois a gente abre para uma discussão no final. Agora eu vou passar a palavra, então, para o Gabriel Merino, né? Já apresentando o Gabriel aqui, ele é pesquisador associado do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas e professor da Universidade Nacional de La Plata e da Universidade Nacional de Mar del Plata. É coordenador do grupo de trabalho da Claxo, denominado A China e o Mapa do Poder Mundial. Então, Gabriel, eu passo a palavra para você. Você tem em torno de 15 a 20 minutos para tus colocações. O micrófono. Muito obrigado, Marta. Eu vou tentar falar em portunhol para que a audiência compreenda muito melhor. Bom, é um prazer aqui compartilhar o painel com o Ricardo e o Carlos, amigo. Muito obrigado por isso. Vou resumir algumas ideias que também estão expostas no capítulo do livro. Meu capítulo é sobre a guerra e a multipolaridade, sobre a dimensão geopolítica da crise de hegemonia. Bom, a primeira questão que eu gostaria de começar é com uma frase, uma ideia de Liz Truss, a ex-premier britânica do ano 2022. Ela diz, em uma gira por os Estados Unidos, tentando convencer aos deputados, legisladores trumpistas que não queriam votar um paquete de ajuda, um paquete de orçamento para a guerra na Ucrânia. Ela diz algo que eu acho que é verdade, dentro de sua convicção, não? Mas é verdade, ela diz que a Ucrânia, a Gaza e o Taiwan não são diferentes guerras. A Ucrânia, Gaza e Taiwan não são diferentes guerras. É a mesma guerra. E é verdade, porque para o polo do poder anglo-saxão, para os globalistas, os halcones liberais e os neoconservadores, esses três focos são chaves para o domínio na Eurásia, para a primazia Eurásia, que eles concebem como uma questão central para o predomínio, a primazia global. Então, por isso, diz isso. Inclusive, o orçamento, o paquete votado por o Congresso dos Estados Unidos era por mais de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia e outro tanto para Taiwan, para fornecer militarmente a defesa de Taiwan e as forças pró-ocidentais do Taiwan e para Israel, para o conflito entre Israel e Palestina, não? Para fornecer a posição do Israel no Médio Oriente. Então,
Inclusive, é interessante que Liz Truss estava defendendo um projeto da administração progressista do Biden. O projeto que estava defendendo Liz Truss, tentando convencer aos deputados trumpistas, era da administração Biden. E isso também também mostra que, além de diferenças e matizes geoestratégicos entre neoconservadores e globalistas liberais, tem objetivos geopolíticos comuns. Não? Desses três pontos chaves, nós podemos observar a contradição central que atraviesa o sistema mundial e a transição de poder mundial, que é entre o velho polo de poder dominante, o polo anglo-estadunidense, o polo que, como falava Cadu, tem quebrado a sua hegemonia, não? Mas tem um importante poder relativo. Esse polo de poder contra os poderes, as forças emergentes, que emergem, ascendem da periferia e, sobretudo, na grande semi-periferia do sistema mundial. Os estados continentais da semi-periferia do sistema mundial são os atores preponderantes, não? Na atual transição. Pensamos na Rússia, Índia, China, Brasil mesmo e outros atores, não vemos que são grandes estados continentais da semi-periferia que tensionam com o norte, o velho norte global e o polo anglo-estadunidense o controle do poder mundial dos monopólios principais e reclamam, não, uma democratização do poder e da riqueza mundial. Essa é a contradição central. Eu acho que essa crise de hegemonia, os primeiros sintomas da quebra da hegemonia, é muito claro que depois da guerra, da escalada do conflito na Ucrânia, o que eu chamo a terceira fase do conflito da Ucrânia, que começa com a Revolução Tricolor em 2004, depois, em 2014, já é outra fase do conflito com o golpe contra o Yanukovych e o Partido das Regiões, um golpe que levou para o poder as frações pro-ocidentais, pro-atlantistas, pro-OTAN, mas produz uma crise estatal na Ucrânia entre as regiões linguisticamente e culturalmente russas do oeste e do sul da Ucrânia, enfrentadas com as regiões do norte e do oeste, não? que são pro-ocidentais. Mas essa crise está articulada com um conflito estrutural entre a OTAN e Rússia. A questão central é que a Rússia tem a capacidade de frenar, deter o processo de expansão da OTAN desde 2008, e isso é parte da crise de hegemonia. Tem essa capacidade porque tem a possibilidade também de articular associações com os grandes poderes emergentes na Eurásia, principalmente a China. Então, e esse conflito entre a OTAN e a Rússia é também, ou se articula esse conflito regional, se articula com o conflito mundial que eu falei, não, sobre o velho polo do poder dominante, que tenta frenar, conter as tendências dos polos emergentes. Como falou Cadu, eu acho que já entramos
na fase do caos sistêmico, as guerras de 30 anos, desde outra cosmovisão, Gilpin fala sobre as guerras hegemônicas, essas guerras que são uma bisagra entre uma época histórica e a outra época histórica. São diferentes maneiras de conceber o processo. Eu coincido mais com a visão da Higgs do caos sistêmico, mas é o mesmo processo, não? Entramos nessa fase de competência interestatal exacerbada, luta entre capitais e corporações exacerbadas e também baixo a mediação dos estados e outras mediações, lutas de classes e lutas entre diferentes forças sociais. Mas o que uma ideia fundamental é que esta transição de poder e esta guerra não é uma guerra convencional, é o que eu falo como a guerra mundial híbrida. É outro tipo de guerra. Isso tem relação com a transformação do sistema mundial a partir dos anos 70 e 80, o capitalismo transnacionalizado, a profunda interdependência do sistema mundial, a consolidação do sistema transnacional de produção. Também porque é diferente, também compartilha a guerra mundial híbrida com a Guerra Fria, que é o que o Ocidente fala, não? Que estamos numa nova Guerra Fria. É certo que tem família, não? Com a Guerra Fria. Tem coincidências. Por exemplo, que a destruição mútua assegurada por o arsenal nuclear gera ou produz uma contenção para a guerra convencional entre potências. Produz isso, não? Uma contenção. O problema da destruição mútua assegurada. Mas é muito diferente da Guerra Fria, porque a Guerra Fria será um momento de madurez, ascenso, o auge da hegemonia norte-americana. Agora estamos em uma quebra da hegemonia norte-americana, uma crise total dessa hegemonia. Essa é uma primeira questão fundamental. Uma segunda questão é o que eu já falei, é um sistema internacional diferente. E os países emergentes, e principalmente a da China, estão no coração da economia mundial. Não é um bloco separado. A União Soviética era parte do sistema mundial. Por supuesto, você tinha ou estava dentro da economia mundial, empresas transnacionais operavam dentro da União Soviética, mas uma integração como semi-periférica, exportadora do hidrocarburo, principalmente, e uma integração menos profunda. E o bloco soviético tinha uma separação, uma mediação importante em sua participação na economia mundial. A China é a fábrica do mundo, é completamente diferente. É a fábrica do mundo. O PIB industrial da China é igual ao PIB industrial da Alemanha, Japão e os Estados Unidos em conjunto. Além disso, China também está competindo com os Estados Unidos na fronteira tecnológica em algumas ramas, em alguns setores. Por exemplo, a inteligência artificial. É superior, inclusive, nos Estados Unidos em quanto à transição energética, veículos elétricos e outras questões. Então, isso, tanto o papel da China como outros emergentes, e seu papel da economia mundial é muito diferente da economia da Guerra Fria. A interdependência, por exemplo, entre o norte global e os emergentes é fundamental.
e particularmente, como eu falei, da China. Então, qual é a característica fundamental dessa guerra mundial híbrida? Por suposto, é provocada por as ações do polo do beijo, polo do poder dominante, para deter, para contener os poderes emergentes, ou a insubordinação da periferia e da semiperiferia, não? Ou a insubordinação de outras forças sociais que procuram democratizar o poder e da riqueza mundial. Mas o que temos é que se articulam conflitos locais, onde você tem revoluções de cor ou também guerras com formatos mais convencionais, Ucrânia, Israel, Palestina, Yemen, a guerra híbrida com Irã, Afeganistão. Taiwan é um momento mais político ainda. O plano militar ainda não é muito tão importante, mas há preparativos. Então, tem conflitos locais que se articulam com conflitos regionais e esse conflito global. Uma questão fundamental da guerra mundial híbrida é que é uma guerra irrestrita, como falava os ex-coronéis chineses em seu livro sobre a guerra irrestrita. É uma guerra em todos os frentes. Você tem guerra comercial, que é declarada por os Estados Unidos ante o governo do Donald Trump, contra a China, mas também contra muitos aliados e sócios. Porque os aranceles são contra a China, mas também contra o Japão, contra a Alemanha, contra o México. É uma guerra comercial total, que também mostra o declínio do poderio industrial produtivo norte-americano, que é um problema fundamental atual. Então, se tem guerra comercial, guerra tecnológica, que começa Trump, mas tem uma escalada com Biden, começa Trump com o centro é Huawei, a Huawei, não? A grande empresa chinesa de infraestrutura em telecomunicações, que tem capacidade avançada em 5G, e que é a empresa com mais solicitude de patentes tecnológicas desde o ano 2019. Ela é a empresa com mais solicitude de patentes tecnológicas. Então, essa é um foco da guerra tecnológica que Biden continua, mas escala com a lei dos chips e ciência, com a proibição e exportação de tecnologia de ponta para a China e outras questões. Tem uma ciberguerra mundial entre potências, e isso é claro, uma guerra de informação, guerra de propaganda, lawfare na América Latina, por exemplo. A América Latina está atravessado por essa guerra mundial híbrida também, porque os Estados Unidos têm que assegurar a América Latina como pátio traseiro. Já nos anos 2009, 2010, 2011, por exemplo, James Clapper, que depois foi funcionário do Trump, escrevia nas ameaças de segurança nacional para o Congresso dos Estados Unidos que Unasur, por exemplo, e que um conjunto de questões sejam tratadas no Unasur, ou um espaço mais autônomo na América do Sul, e não na OEA, dominada pelos Estados Unidos, era um problema de segurança nacional para os Estados Unidos. Inclusive, falava que certa liderança do Brasil era um problema de segurança nacional para os Estados Unidos. Não? Em informes oficiais do Senado dos Estados Unidos. Então, para ir finalizando essas ideias, não? A primeira é que a pandemia acelerou um conjunto de tendências. E esse conjunto de tendências, entre outras, o declínio relativo do Ocidente geopolítico a potências atlantistas e o ascenso relativo dos poderes emergentes,
produz, ou seja, aumentou a contradição, essa contradição, e, portanto, também o conflito. A escalada da guerra na Ucrânia, a escalada no Oriente Médio, em um conjunto, ou a escalada da guerra tecnológica, não? É parte do que a pandemia, a aceleração das tendências históricas que produz a pandemia. Uma segunda questão é que se acelera a insubordinação da semiperiferia e do sul global. Um exemplo que diz Cadu é a ampliação do BRICS. A ampliação do BRICS que tem como protagonista a região do Oriente Médio, que eu prefiro chamar a região central do Afro-Eurásia, por seu lugar chave na Afro-Eurásia, se você olha o mapa completo. O Oriente Médio é a visão anglo-saxona dessa região. Uma outra questão fundamental é que as ações para a contenção dos poderes emergentes, as ações que impulsionam a guerra mundial híbrida, não podem frenar os países emergentes e as tendências contrárias, sino que aceleram. Por exemplo, a guerra tecnológica está acelerando os saltos tecnológicos da China. Por exemplo, a guerra econômica total com a Rússia aprofundou a relação, a associação entre Rússia e China, mas também entre Índia e China. Índia multiplicou por 30 a compra do petróleo russo depois do 2022. Esse é um dado-chave. Ou também o que falou Carlos Eduardo sobre a relação entre Rússia e Irã, e assim distintas questões. A anteúltima conclusão é que a situação é muito negativa para a Europa e Japão, que desde 2008, como velhos protectorados dos Estados Unidos, e com a falta total de autonomia estratégica, desde 2008, estão declinando a Europa e Japão. E a falta de autonomia estratégica produz uma situação onde jogam em contra de seus próprios interesses. Por exemplo, com a guerra e o conflito na Ucrânia, que é um conflito que para os Estados Unidos tinha objetivos muito claros: separar a Alemanha da Rússia, fracturar a Eurásia, consolidar ou fornecer a cabeça de ponte e a Europa para Estados Unidos na Eurásia, um conjunto de objetivos, mas todos esses objetivos importantes para o polo de poder anglo-estadunidense ou anglo-americano são contrários aos interesses europeus e pagam muito caro isso. Por exemplo, com uma incipiente desindustrialização da Europa. E a última questão é que a possibilidade de escalada é muito grande, não? No futuro. Eu acho que é difícil ter uma guerra convencional entre potências, como a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. A dinâmica da Guerra Mundial híbrida é diferente. Mas se o Taiwan, que está na região central, a região chave atualmente do poder mundial, se no Taiwan o governo declara a independência da China e os Estados Unidos apoiam isso, a China tem que contestar isso, de alguma maneira. Os Estados Unidos têm 313 bases militares em Ásia-Pacífico. E Estados Unidos quer manter a toda costa a cadeia de islas e bases militares que rodeiam e geram um cerco estratégico para a China. Bom, essa eu acho que é uma próxima questão fundamental para uma possível escalada na guerra mundial híbrida. E outra batalha central neste processo vai ser a batalha por a desdolarização. Eu acho que
están preparándose as condições geopolíticas e geoeconômicas para esse processo, não, de uma desindustrialização acelerada do sistema mundial, mas isso não é um produto teleológico, sino que é também o produto da luta e desta guerra mundial híbrida. Bom, muito obrigado. Muito obrigada, Gabriel. Eu vou passar a palavra então para o professor Ricardo Delo Buono. Ele é professor de Sociologia da Manhattan University e é diretor executivo do Global Engagement and Study Abroad. Tienes de 15 a 20 minutos. Gracias por... Muchísimas gracias, Marta, y voy a lamentablemente hablar en castellano o mi versión de castellano como un norteamericano de ascendencia italiano y ojalá que me puedan entender, pero si no, confío que alguien puede gritar. Es el momento de parar. Tengo la suerte de compartir este trabajo, el capítulo en el libro, con un colaborador cubano, la suerte de 40 años de colaboración con José Bellara de Flaxo, Cuba, quien no podía participar en este evento, pero es un capítulo, es un trabajo compartido y vamos a decir concertado. El título de nuestro capítulo en el libro, por su información, se llamaba El ciclo histórico del imperialismo estadounidense se está cerrando. Y esa frase realmente deriva de su inspiración de un trabajo de el húngaro István Mészáros, que falleció en 2017, pero como un gran teórico marxista, ha realmente dado un marco teórico para nosotros que contempla mucho lo que acaba de decir Carlos Eduardo y Gabriel. Que en principio, por supuesto, hay un riesgo de gran guerra mundial, porque esta lógica de guerra forma parte de la ADN de capital y de capitalismo. Entonces, siempre ha sido el riesgo de guerra mundial desde su inicio. Ha habido y lamentablemente hay la posibilidad de repetir esa desgracia antes que el sistema descompone. De hecho, en la ideología de capitalismo, como han dicho varios teóricos, es más fácil de imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y eso es, por supuesto, la hegemonía de capital y su modo de pensar. Pero de todas maneras, yo concuerdo que hay un gran riesgo y por supuesto siempre hay riesgo de errores, pero nuestro análisis queda más en la lógica, el marco de economía política, argumentando que las condiciones objetivas están detrás, por supuesto, de la posibilidad o se podría decir aún la probabilidad de errores. Hay muchos errores, pero un error para uno puede ser un éxito para otro. Entonces, sin embargo, a veces la tecnología falla también. Entonces, son errores últimamente y finalmente humanos. Bueno, en el tema del riesgo y en el capítulo nuestro, argumentamos, en fin, en resumen, que hay una crisis sistémica del capitalismo y esa crisis sistémica conduce a la posibilidad de no solamente, o sea, generalización de conflictos regionales, un gran enfrentamiento de una superpotencia en declive y otro subiendo, pero también la tremenda desigualdad que el sistema está fomentando produce la posibilidad de una resistencia, como habló Carlos Eduardo, ¿no? De un internacionalismo, un fuerte movimiento de resistencia que puede circunvalar estos riesgos, o por lo menos enfrentarlos. Y yo concuerdo que soy optimista y pienso que eso sí es una posibilidad.
Porque es un trabajo de dos autores, coautores, voy a separar algunas partes para tratar de expresar con más conciso nuestros argumentos. Pero en resumen, yo digo que el marco me parece que queda en esta noción de crisis sistémica y sus desgracias, vamos a decir. Porque en la desesperación de recuperar su dinámica expansiva, el capital global auspicia una lógica de keynesianismo militar bajo un marco neoliberal cada vez más autoritario. La criminalización de la izquierda y la protesta social es una prioridad ahora, junto a la política de presiones y o sanciones a los estados que no están dispuestos a colaborar con la lógica imperial. Semejante esquema es inseparable del conflicto provocado, como decía Gabriel muy bien, no son guerras separadas, pero en Ucrania, en el genocidio que está sucediendo en Gaza y pues numerosas provocaciones belicosas en el Pacífico asiático que hemos escuchado, evidentemente que han recibido también respuestas por parte de China. Entonces, los elementos objetivos están evidentemente para un conflicto mayor. En este teatro geopolítico de hoy, corre el riesgo de una conflagración tan grave como para inspirar miedo a los militaristas, los mismos militaristas de la Guerra Fría. Por ejemplo, y mencionamos en el capítulo, una figura tan nefasta como el ex secretario del Estado Henry Kissinger, había expresado en primer lugar su preocupación con el manejo de la administración Biden sobre el conflicto en Ucrania y básicamente planteando que la circunstancia podría provocar un enfrentamiento nuclear con Rusia no querido por nadie. Y este recién fallecido Kissinger, por supuesto, era el arquitecto de la primera Guerra Fría, tenía sus profundas dudas sobre el manejo de los americanos sobre el actual conflicto. Bueno, los crecientes atentados contra la recomposición del poder ruso a través de la expansión de la OTAN, y creo que hemos escuchado ya sobre esto, pero voy a ser en términos como resumen, ha sido una ofensiva con varias campañas imperiales, eso desde el fin de la Guerra Fría. Pues podemos mencionar varios ejemplos y por supuesto el mismo Kissinger fue parte de la administración Nixon que presidió sobre muchos de estos conflictos. Bueno, en diversos documentos en los que se exponen estrategias objetivos, se observa que el enemigo inmediato es ruso y el enemigo estratégico es China. En esa dirección se armó la guerra en Ucrania, como hemos dicho, y hemos sometido a la Unión Europea, o sea, se ha sometido a la Unión Europea a los dictados de Washington. Esto da a OTAN un cierto carácter que podríamos hablar más sobre ese tema, y en cuanto a autonomía es la política de OTAN, o en cuanto sujeto es sus voceros como Macron y los demás. Bueno, de ahí surge la propuesta de un nuevo consenso de Washington, donde este enfrentamiento a Rusia y China, y esto básicamente en peligro, el conflicto detrás es con la superpotencia China. La decisión tomada por los Estados Unidos de quebrar el status quo anteriormente pactado con respecto a Taiwán, constituye un punto focal de crecientes tensiones. Y, por supuesto, la expansión en AUKUS, en Pacífico, Australia, etcétera, es todo parte de este teatro. Ahora, no obstante, la guerra y las sanciones económicas siguen siendo los principales instrumentos de la política exterior del imperialismo. O sea, digamos, sus políticas punitivas, podemos decir, económicas, sigue siendo su arma principal. Y entonces resulta que evidentemente en la última época la expansión de inversiones en el sector militar de todos los países involucrados significa
un cambio del teatro geopolítico, pero también una coyuntura estructuralmente favorable a los intereses estadounidenses. Entonces hay una especie de doble filo en esto. Sin embargo, insistimos y concordamos con varios otros autores en el libro que los Estados Unidos han perdido su terreno en la economía mundial. Sabemos que en 1945 los Estados Unidos aportaron más del 50% de la producción mundial, el PIB. Y en 2024 es por alrededor de 20% de la producción mundial. Esas cifras aproximadas de magnitud. Y a la vez sabemos que el poder del dólar en términos de sus depósitos en los bancos centrales ha bajado desde como 70% hace el comienzo del siglo hasta 60% en lo actual. Y esos son síntomas del declive económico de los Estados Unidos en el ramo, ¿no? de económico. Bueno, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Sullivan, ha expresado muy claramente su versión de la crisis. La clave es la noción de un vaciamiento de la base industrial estadounidense como resultado de la globalización neoliberal y la dependencia excesiva de los Estados Unidos de la economía global. Este tipo de lógica es parte del nuevo surgimiento de la derecha, no solamente en los Estados Unidos, pero el nacionalismo también en otros países en Europa. Y básicamente lo que sucede en el artículo es empezamos a analizar este surgimiento de nueva derecha en los gobiernos, particularmente en Europa, y este impacto sobre el posible conflicto global. Pero como para alcanzar, en la segunda parte del capítulo hablamos de América Latina, hablamos más enfocado en qué ha implicado todo este drama en América Latina. América Latina se encuentra en un panorama político mundial donde una nueva derecha ha surgido desde las cenizas de una crisis prolongada de los partidos tradicionales, que independientemente de cuáles fueron sus candidatos, aplicaron las mismas políticas neoliberales. La consecuencia ha sido un profundo desencanto expresado en altos niveles de abstencionismo electoral y el desprestigio de sus procesos. A su vez, la privatización, la mercantilización de la política ha contribuido a la extensión de la corrupción prácticamente endémica en el sistema de la democracia representativa. El desempleo, el aumento de pobreza se ha reflejado en creciente criminalidad, violencia, con una disminución de la capacidad de los estados para garantizar la seguridad ciudadana, como por ejemplo casos de México, Ecuador, etcétera, Colombia. Sumado a esto, la corrosiva presencia de narcotráfico infiltra los sistemas políticos, distorsiona las economías con la presencia y auspicio de mafias poderosas. Desde la acción de esta nueva derecha está el imperialismo norteamericano que desarrolla su labor subversivo directo e indirecto, creando obstáculos en los gobiernos progresistas, en los organismos financieros internacionales, por ejemplo, aplicando medidas punitivas, utilizando el monopolio de sus medios corporativos para ocultar las realizaciones de estos gobiernos progresistas, resaltar sus deficiencias y, en fin, armar una resistencia y una reacción negativa. Nuevos métodos, hablamos de mediáticos y etcétera. Yo creo que de ahí sabemos. Para no prolongar, voy a saltar un poquito más. Y, en fin, evidentemente, en el caso de Cuba, no podemos dejar de mencionar un país que ha sido sometido de cada posibilidad de una política punitiva por décadas. Sigue siendo en esa condición. Es el caso paradigmático de una manera de estrangular económicamente y políticamente un país y todavía sigue y resiste. Y la resistencia
por muchos de nosotros representa una tremenda posibilidad de, por decir, enfrentar lo que estamos hablando, los desafíos, pero también los riesgos de un conflicto. Entonces, para terminar, el teórico húngaro István Mészáros, como mencioné antes, nos ofrece este marco para guiar un análisis crítico transformador de la creciente crisis económica, ecológica, epidemiológica del imperialismo. Él plantea que el sistema está básicamente alcanzando sus límites estructurales. Entonces, en su obra La crisis estructural del capital, considera que todo conjunto de las relaciones sociales históricas establece ciertos límites estructurales, por lo cual es imposible de ir más allá sin interrumpir la reproducción en curso de esas mismas relaciones sociales. Es un proceso social metabólico y autoexpandible. Mészáros argumento que quien sea gobierno encima del sistema en este tipo de crisis no se puede controlar. Sus errores están con garantías y lo único freno es la resistencia y de romper la lógica de capital y reemplazarlo con otro sistema metabólico que puede enfrentar, digamos, el anterior y establecer una especie de democracia sustantiva, una autogestión viable, sostenible económicamente, pero también ecológicamente, epidemiológicamente. Ahí voy a terminar y veo mi tiempo gastado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, me gustou muito as três apresentações. Queria fazer alguns comentários sobre essas apresentações. Eu acho que elas dialogam muito, assim como as mesas, a mesa que a gente teve de manhã, né? Eu acho que todas essas falas, elas estão muito interligadas, interconectadas. Enfim, eu acho que todas estão de acordo que a gente está no seio de uma crise sistêmica, né? Que os Estados Unidos vêm declinando, ainda que mantenha um poder relativo. E eu acho que o que foi muito enfatizado, né, nas mesas de manhã, e acho que o Cadu também trouxe agora, né, é essa questão. Eu acho que o Cadu adicionou um outro elemento aí, né? Ou seja, como que essa queda do hegemônico, né, ela pode ser brutal, né? Ela pode ser bastante destrutiva. E ele colocou a própria questão da sucessão, né? Que ele não vê essa questão tão facilmente, porque a gente está tendo, ele falou, né? Não tem alguém com o qual esse hegemônico se identifique, né, em termos civilizatórios, modelo de gestão, né? Então, o quanto, né, essa crise também tem esse aspecto, né, cultural, né, que a gente vem assistindo. Eu acho que essa é uma primeira questão, né? Na mesa da manhã também, eu acho que, apesar da gente estar caminhando a passos largos, né, para uma guerra, né, se chamou muito atenção nessa questão, é, de uma certa normalização da guerra e da ideia, né, de que, no final das contas, as pessoas andam muito passivas e acomodadas, né? A gente está enfrentando um genocídio em Gaza e a impressão é que as pessoas, de fato, não acreditam que possa existir uma guerra nuclear, né? Então, também queria escutar de vocês um pouco isso. Eu acho que uma outra questão, né, que também está muito colocada aí, acho que o Gabriel cita isso, né? Ou seja, a interligação entre as diferentes crises, né? Não dá para pensar a Ucrânia sem pensar Gaza. Se falou muito na mesa passada sobre a África, enfim, né? A própria Esther Cessenha comparou a ideia de um azeite, né, que se derrama, e acho que se derrama mais do que na Guerra Fria, né? Porque na Guerra Fria existiam alguns espaços taticamente, tacitamente respeitados, né? Agora você chega à fronteira da Rússia, né? Então, assim, por um lado se diz que a gente está numa Guerra Fria, né? Mas por outro, vai
se vai para territórios além daqueles que tacitamente eram, vamos dizer assim, respeitados durante a Guerra Fria, né? Então, vamos dizer assim, esse alargamento geográfico e também a questão do tempo, que acho que foi muito debatida na mesa passada. Ou seja, né, quando é o início dessa guerra? A gente já está nessa guerra ou ela ainda vai ser? Né? Porque a gente sempre mira o futuro, né? Mas, no final das contas, se disse muito que a guerra já está aí, né, em curso. Eu acho que é outra questão. Uma outra questão eu acho que é em termos de balança de poder, né? Porque algo interessante que eu escutei, eu acho que de todos vocês na mesa passada, é como que essa guerra também era uma guerra, vamos dizer assim, motivada por declinar o poder europeu, né? E afastar a Alemanha da Rússia, né? Mas por outro lado, eu também escutei, né, o próprio Gabriel falando, ou seja, como que, né, essa estratégia dos Estados Unidos vem se tornando um tiro no pé do próprio Estados Unidos, porque no final das contas, em termos de balança de poder, o que está acontecendo é justamente que a China vem se aproximando, né, da Rússia, né, o processo de sanções contra a Rússia vem dando energia para o processo de desdolarização, né, da economia internacional. A gente vê o quanto também se achou que a guerra da Ucrânia poderia levar a uma transição energética, pelo contrário, né, está se recorrendo mais e mais, né, a fontes não renováveis, enfim. Então, assim, a minha pergunta é o quanto que essa estratégia, né, dos Estados Unidos também pode ser vista como um tiro no pé e pensar nas formas de resistência, né? O Cadu falou, né, o próprio Ricardo, né, sobre as resistências que se colocam aí. Na mesa passada, a gente falou muito sobre o movimento, um novo Bandung, né, um novo movimento dos não alinhados, a questão dos BRICS como alternativa, ou uma alternativa, como o Cadu coloca, em termos de articulação, né, dos trabalhadores, etc. Né? Ou seja, se vocês estão vislumbrando isso, né, num momento que também a gente tem muito desencantamento, né, com a política, né? Então, o que que vocês vislumbram aí em termos de horizontes? Eu sei que são muitas perguntas, mas eu acho que a gente ainda tem tempo, então acho que posso dar 10 minutinhos para cada um, né, para a gente ir fechando e vocês colocando as suas considerações e abordando os temas que vocês acham que faz mais sentido. Acho que eu vou passar na ordem, então, Cadu, se quiser começar. Tá ótimo. Não, excelentes questões, Marta. Questões realmente centrais aí em relação às nossas exposições. Eu acho, não é, que a política externa norte-americana está no momento de grande indefinição e que tem a ver com exatamente essa crise que só se aprofunda. Acho, não é, que há, né, um viés liberal da política externa norte-americana, que é esse que eu apresentei na fala inicial, mas há também toda uma crítica de um realismo em relação ao qual o Trump vai se aproximando, mas que também não consegue apresentar um desenho muito claro em termos de alternativas. O Trump, por exemplo, não é? O Trump, ele entende, não é, que as políticas de hegemonia se tornaram um peso para os Estados Unidos no declínio. Então, não cabe mais aos Estados Unidos financiar aliados no mundo. Então, o Trump quer redefinir a relação dos Estados Unidos com os aliados, com a OTAN, e quer transformar os Estados Unidos num grande exportador de armas, fazendo com que os colaboradores paguem por esse serviço de proteção mundial que os Estados Unidos ofereceria. Então, isso se aproxima muito, inclusive, de uma tendência possível que o Arrighi apresentou no longo século XX, dos Estados Unidos quererem se converter num poder ancorado na dominação, não é? Abandona a política de hegemonia
e estabelece uma política de dominação e chantageia os próprios colaboradores e aliados com o abandono ou a proteção. Ao mesmo tempo, o Trump, guiado também por esse enfoque realista e pela consciência do declínio, o Trump quer focar o alvo de conflito dos Estados Unidos no mundo na China e buscar, inclusive, apoio para esse cerco. E a relação do Trump com a Rússia passa por isso, né? A gestão da crise das fronteiras com a Ucrânia passa por um conflito com o universalismo liberal, que não reconhece o declínio e acha que os Estados Unidos podem abrir várias fronteiras de conflito. O Trump acha que não. E quer, de certa forma, até inverter a política do Nixon e do Kissinger, que foi uma política de engajamento com a China para conter e isolar a União Soviética. Agora, em certa medida, se ensaia na política do Trump a alternativa contrária, não é? Tentar uma negociação com a Rússia para aproximá-la do atlantismo, da liderança norte-americana e da contenção à China, inclusive privando a China de reivindicar o Ártico, não é? Porque a China se coloca como um país quase ártico. Isso é entendido pelos Estados Unidos como algo absurdo. Mas essa política trumpista também ela é cheia de interrogações e cheia de incertezas, porque quando os Estados Unidos deixa de ser um financiador do armamento dos seus aliados, ele abre o espaço para que esses aliados não apenas comprem armas dos Estados Unidos, mas resolvam fazer a sua própria política industrial armamentista, o que abre o espaço exatamente para que a Europa, que se tornou um apêndice dos Estados Unidos durante a hegemonia, passe a pretender ter um papel próprio e uma regionalidade própria. Também a exclusão da guerra, não é? Pela gestão do conflito na Ucrânia, cedendo o território para a Rússia, pode fazer retornar a situação anterior, onde a aproximação geoeconômica entre a Rússia e a Europa se restabeleça. Então, corre-se o risco de uma aproximação militar, geoeconômica entre Rússia e Europa, que atue a médio prazo contra o interesse norte-americano. Então, não há, digamos assim, uma formulação clara da política norte-americana para estabelecer uma política de dominação como uma política razoável. O que a gente vê no mundo hoje é que não funciona a política de hegemonia, nem funciona a política de dominação. E, em certa medida, a crise no Oriente Médio tem a ver com isso também, né? Por que o Hamas se sente confiante para fazer a investida que fez? Porque os movimentos insurrecionais olham o fracasso dos Estados Unidos na Rússia e percebem, olha, há exatamente uma conexão, é o que o Gabriel Menino falou. Não há mais conflitos locais separados uns dos outros. O que há é uma articulação crescente, porque há uma bifurcação progressiva no mundo, e os conflitos locais passam a ser cada vez mais articulados e envolvem blocos de poder crescentes. Essa situação de tendência multipolar, inclusive, tem colocado em risco a política de Israel, da grande Israel, no Oriente Médio, porque Israel sabe que, com suas próprias forças, um conflito local não poderá ser resolvido de forma razoável, porque o Irã está bem armado, não é? Há um conjunto de conexões geopolíticas se realizando nesse projeto afro-eurasiano que o Gabriel Merino traz aqui. Então, interessa a Israel acelerar as confrontações no Oriente Médio para ter o suporte dos Estados Unidos, o que cria também um grande problema
para os Estados Unidos, porque abre, digamos assim, essa necessidade de estar em várias fronteiras de conflito ao mesmo tempo, sendo ele um poder hegemônico em declínio, que fica muito claro, por exemplo, quando se olha o orçamento militar dos Estados Unidos. Durante muito tempo, se trabalhou a versão de que a dívida pública norte-americana era totalmente elástica, porque os Estados Unidos tinham a moeda de transações internacionais dominante, e, por se endividarem na própria moeda, os Estados Unidos tinham uma dívida que não teria limite. Ora, a realidade concreta não mostra isso. Não mostra isso. E um dos indicadores é o orçamento militar. O orçamento militar máximo que os Estados Unidos teve, deflacionado, foi de 2008. A crise financeira que levou a dívida dos Estados Unidos fez com que o orçamento militar, mesmo durante o governo Trump, não pudesse retomar os níveis desinflacionados anteriores. Se a gente pega, por exemplo, o orçamento militar de Rússia e China, em 2007, ele equivale a 17% do orçamento militar dos Estados Unidos. Em 2020, equivale a 45%. Então, tudo isso mostra que a economia capitalista é uma economia de produção generalizada de mercadorias, e a mercadoria não é só valor de troca, a mercadoria tem valor de uso também. E não é possível se estabelecer um poder financeiro sem base tecnológica de progressão relativa sobre os concorrentes. Então, um declínio acentuado, como os Estados Unidos vem experimentando nos últimos 30, 40 anos, não tinha outra alternativa a não ser apresentar ou abrir um mundo onde as tendências multipolares vão se estabelecendo com força contra a ordem vigente. Nós estamos num mundo, como se disse aqui muito bem, onde os Estados Unidos têm um poder relativo significativo ainda. Não tem mais poder relativo para estabelecer sua hegemonia, nem uma política de dominação, mas tem força ainda para impedir que as tendências multipolares sejam capazes de organizar uma ordem mundial multipolar. Então, nós estamos nesse espaço de conflitos que deverá durar décadas e que deverá levar a lutas que não são só interestatais, mas lutas de classe dentro dos Estados nacionais, porque a vinculação aos Estados Unidos é a vinculação também a um tipo de ideologia e de gestão do Estado. Os Estados Unidos abandonou a ideologia de modernização pela ideologia neoliberal da austeridade, sobretudo para o resto do mundo. Então, uma América Latina vinculada aos Estados Unidos é essa América Latina incapaz de cumprir as tarefas desenvolvimentistas que estão sendo colocadas desde os anos 30 para essa região. É uma América Latina que não é capaz de cumprir o desafio da industrialização. O Brasil, que era considerado a grande referência industrial do capitalismo dependente, é hoje o maior caso de desindustrialização do mundo. Então, a decadência norte-americana nos coloca a necessidade de, como brasileiros e como latino-americanos, pensarmos as alternativas de futuridade para os nossos povos, e elas passam, certamente, por uma política externa soberana e pela vinculação a um mundo democrático, onde as tendências multipolares devem se afirmar como construtoras de uma nova ordem. Excelente, Cadu. Agora eu vou passar a palavra, então, para o Gabriel. Bueno, muchas gracias, Marta. Yo tengo ahí tres reflexiones para hacer de de este interesante debate y de las preguntas que con mucha profundidad vos hacías. La primera, y vinculado a lo que decía Ricardo, la profunda conexión entre crisis económica y guerra, que eso lo tenemos que resaltar. Y sobre todo cómo eso se articula en relación a este choque entre fuerzas unipolares y fuerzas multipolares, entre el viejo orden y los nuevos poderes emergentes. Yo creo que la crisis
de sobreacumulación de capital, de proceso de financiarización, de estancamiento de gran parte del norte global, de pérdida de capacidad productiva, de esa crisis que tiene como corazón el norte global, busca como solución o tiene como solución para intentar sostener ese viejo orden hegemónico la subordinación de los poderes emergentes. O sea, se soluciona en la medida que ese capital ficticio, ese capital sobreacumulado en términos financieros, se puede apropiar a través de lo que Harvey diría acumulación por desposesión, se puede apropiar de un conjunto de activos, de recursos naturales, de empresas estratégicas de los emergentes. Y para decirlo más concreto, la clave desde el 2008 para saber cómo subsumir a China y quedarse con apropiarse del conjunto de empresas estratégicas estatales chinas que están en el corazón de la economía, esos 100 conglomerados que a su vez articulan 60.000 empresas vinculadas al sector público, ¿no? Solo Beijing tiene 30.000 empresas públicas. Entonces, el proceso de subordinación tiene que ver, China tiene que ver con eso, o por ejemplo, quedarse con las enormes riquezas naturales rusas. Lo que pasa es que justamente ahí los emergentes resisten esos procesos de subordinación, resisten la posibilidad de esos procesos de desposesión, ¿no? De quedar subsumidos a gran capital financiero del norte global. Y bueno, eso es clave para entender el conflicto, eso está en el fondo, ¿no? Del conflicto. La propia crisis de capital es guerra, porque la crisis de capital intenta eh, un camino de solución mediante la guerra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, ¿cuándo empieza? Yo creo que los primeros síntomas y elementos de la guerra mundial híbrida los tenemos en 2014. Yo ya ahí escribo que empezamos una nueva fase de la crisis del orden mundial, en un trabajo que publiqué en 2015, y que esa fase empezaba a encontrar estos primeros síntomas de guerra mundial híbrida. De hecho, el propio Papa Francisco en 2014 en una entrevista habla de guerra mundial por pedacitos y vincula a las economías idólatras del dinero que para solucionar sus crisis tienen que hacer las guerras. Una entrevista bastante citada, ¿no? Pero bueno, ahí Occidente empieza a hablar de nueva guerra fría. Yo estoy en contra de ese concepto. El propio The Economist, de cara al desarrollo de la Organización para la Cooperación de Shanghái, el lanzamiento por parte de China de la nueva ruta de la seda, que contrasta con el lanzamiento que hizo Hillary Clinton en 2011 desde Afganistán de una nueva ruta de la seda, porque la primera ruta de la seda, que nadie recuerda, la lanzó Hillary Clinton en 2011 con centro en Afganistán. China lanza la propia con acuerdo con Rusia en 2013. Y empezás a ver ese choque de gigantes y claramente la guerra en el este de Ucrania, la anexión de Crimea por parte de Rusia y la enorme cantidad de sanciones económicas que le hace Occidente contra Rusia, empezás a tener estos elementos de guerra mundial híbrida. Porque una cosa es un bloqueo, una guerra económica, una sanción contra Cuba, contra Irán o contra Venezuela, y otro caso es una guerra económica con la economía que produce el 20% del gas que se exporta del mundo, el 10% del petróleo, el 19% del trigo o el 15% de los fertilizantes, y así puedo seguir, ¿no? O sea, es una economía central, pero además el segundo o tercer complejo industrial militar del mundo, que es Rusia, y la primer potencia nuclear, y la primer potencia territorial, es decir, en masa territorial. Es decir, o sea, entra en un conflicto de otro nivel, además una Rusia articulada desde hace años y que se potencia a partir de allí las asociaciones con India, con China, con todo lo que hemos hablado. Entonces, yo creo que ahí 2014 es clave, incluso por lo que pasa con un conjunto de procesos latinoamericanos que entran en... Recordemos que en 2014 en Fortaleza, en Brasil, se lanza el nuevo Banco de los BRICS, el nuevo fondo de los BRICS,
empezando a discutir la arquitectura financiera mundial. Pero es también a partir de 2014-2015 donde comienzan a debilitarse un conjunto de procesos en la región y también donde las acciones de guerra híbrida o de presiones geopolíticas empiezan a ser mucho más claras, ¿no? Para, por parte de Estados Unidos, asegurar o volver a asegurar el patio trasero. Creo que después eso, la gran escalada es post pandemia de esta guerra mundial híbrida, y cuando empieza a quedar claro que ya entramos, me parece, en este conflicto secular, es en 2022. O sea, la decisión de Rusia de avanzar con la intervención militar especial, con la incursión en Ucrania, la invasión, como llama Occidente, en Ucrania, es parte ya nos está indicando otro proceso. No por nada, semanas antes de avanzar con esa iniciativa, Rusia, Putin viaja, no me acuerdo si Putin viaja a Beijing o al revés, o Xi Jinping viaja a Moscú, creo que Putin viaja a Beijing y hace una declaración muy, muy importante que habla de una amistad sin límites. Entonces, principios de febrero de 2022. Y marcando que las acciones que estaban haciendo provocativas del occidente geopolítico estaban llevando al mundo a la guerra, pero que no iban, o sea, no iban a dejar amedrentarse o algo así, era la declaración de China y Rusia. Entonces ahí me parece que eso es importante. Y el tercer punto que tomo de tus preguntas es el tema de, bueno, el qué hacer, ¿no? Para los pueblos del sur. Yo creo que primero entender que estamos en una gran oportunidad histórica, a diferencia de lo que es la narrativa, ¿no? Tan pesimista o de crisis. También nosotros entramos en una narrativa muy de ese mundo en declive, lo cual no quiere decir no ser consciente de los riesgos, pero entender que estas transiciones de poder son una oportunidad para los pueblos del sur global y en particular para América Latina. Eh, Generan condiciones geopolíticas, económicas, políticas para procesos de emancipación. Eso es un primer dato clave. Son tiempos de revoluciones y contrarrevoluciones también, ¿no? De claroscuros. Creo que estamos en un tiempo así. Creo que la tarea principal es intentar, que la contradicción principal es entre ser patio trasero o polo emergente en América Latina, esa es nuestra contradicción. Y creo que la tarea central es ser un polo emergente para tener autonomía relativa y voz propia en un mundo multipolar. Empezando por la cuenca, la Bacia do Prata, ¿no? La cuenca del Plata, hacia articular eso que se llama Mercosur y extenderlo por lo menos a gran parte de Sudamérica. Y eso articularlo con el BRICS, como una escala global de un nuevo ordenamiento mundial. Porque como decía Cadu, en cada estado atraviesa esta contradicción, porque en cada estado hay fuerzas sociales que luchan entre ser polo emergente o patio trasero en nuestra región. ¿Sí? Incluso la contradicción entre la fuerza de la producción y el trabajo versus el capital financiero transnacional y aliados locales atraviesan nuestros propios estados y se encarnan en luchas políticas, económicas, sociales e ideológicas. Y se encarnan también o se articulan en esta dinámica de guerra mundial híbrida. Creo que ahí está la gran tarea, articulado con lo que ya dijo, para no repetir lo que dijo Ricardo y lo que dijo Carlos Eduardo, es consolidar esta mirada que tenemos que, en esta gran oportunidad histórica, armar un polo emergente, aunque sea, ¿no?, con parte de Sudamérica, para tener voz propia y capacidad de desarrollo nacional y desconectarse en parte, ¿no?, con el parasitismo de la financiarización y con la periferialización a la que nos lleva ser patio trasero del occidente en declive o del polo anglo-estadounidense en declive. Sí, ya terminó. Muchas gracias, Gabriel. Muy bueno, muy buenas tus colocaciones. Ricardo, te paso la palabra. Gracias, excelente, Gabriel. Realmente, mira, yo voy a hablar en dos sentidos, uno como un norteamericano y luego voy a terminar como mi colaborador cubano. Como
porque hemos vivido estos últimos días con un circo del Partido Demócrata, ¿no? Hablando de como la gran alternativa de trumpismo, de la derecha. Y hemos hablado mucho en nuestro capítulo sobre la importancia de analizar este surgimiento de fuerzas derechistas por todas partes. Lo que está claro es que tienen un calendario corto, o sea, no resuelven nada, sino que aumenta la causa justamente de la crisis, que es un tremendo crecimiento de desigualdad social en todos los ámbitos, aunque sea que un régimen logra concentrar la fuerza de desigualdad sobre unas comunidades más pequeñas para hacerlo muy intenso, para premiar otro sector de la población. Eso es básicamente tirando el partido entre socialdemocracia y la derecha ultraderecha. Que últimamente ha sido más, circulando más su veneno, vamos a decir. Yo estuve en Francia durante las dos rondas últimamente presidenciales. Fue un poco sorprendente, ¿no? Que Mélenchon, el grupo de la izquierda, ganó más votación, ¿no? Que pensaban todos. Y Macron básicamente queda en su mismo lío, digamos. No hay solución fácil, mientras que detrás de todo eso hay una crisis de los servicios sociales en Francia. Y cuando Macron hace vamos a decir, sus maniobras sobre la guerra con Ucrania y como toma partido como Francia, como un poder de posible intervención, poner tropas, etcétera, es una tremenda contradicción y hay mucha oposición y hay mucha resistencia. Pero también hay una lógica de capital que necesita, digamos, sus alimentos. Entonces, yo quisiera más o menos simplemente enfocar un poco en el ambiente cultural, que es importante. No tratamos, yo creo que mucho en nuestro capítulo, pero finalmente Gabriel tiene toda la razón. No es una nueva guerra fría, pero nos vende como fuera una nueva guerra fría. Entonces, no tiene concepto, no tiene contenido analítico. Lo que es una versión de un esfuerzo ideológico de rápidamente despertar algunos soportes de un militarismo necesario, aparentemente. ¿Y cómo se canaliza ese militarismo? Por supuesto, sí, depende en quién está conduciendo, ¿no? Así las armas. O sea, justamente el miedo de Kissinger es que Putin y Biden, digamos, mala receta para el mundo. No sentía muy cómodo, ¿no? En cierta forma, por la razón, por aumentar el riesgo, por decir, de manejar, conociendo muy bien, como siempre han conocido muy bien los intereses estructurales, digamos, de sus países respectivos. Entonces, bueno, los riesgos, siendo que son, digamos, yo creo que queramos que no somos pesimistas, y por eso voy a tomar unas palabras de mi colaborador, que dice: aunque los gobiernos progresistas en el poder sin duda cometieron errores, la nueva derecha tampoco ha sido impecable en su gestión, con sus manos sucias profundamente metidas en el sabotaje del proyecto emancipatorio latinoamericano. Se ha mostrado con amplia claridad que no ofrecen respuestas a los reclamos populares de la mayoría, ¿no? Hablando de América Latina. La actual contraofensiva derechista tiene su tiempo contado y los actuales procesos muestran esa tendencia. México, Colombia, etc. Bueno, esa realidad no nos hace caer en el pesimismo. El imperio puede retrasar la marcha de la historia, pero no detenerla. Las fuerzas que aspiran a otro mundo posible deben lograr articular proyectos que ganen la imaginación de las masas, que desde luego tengan proyección de largo plazo, y se traduce en fuerza social para un cambio más allá del capitalismo senil. Muchas gracias. Muitas graças. Eu queria então agradecer a todos e a todas também que estiveram na parte da manhã
e da tarde. Agradecer muito o Cadu, que topou colocar, né, esse debate de pé. Eu acho que foi um debate muito, muito produtivo, né, com muitas questões aí colocadas. E queria terminar com a frase do Gramsci, né, que o velho está morrendo e o novo ainda não pôde nascer. Esperamos que esse novo seja menos excludente, menos desigual, enfim, né? E que esses projetos mais emancipatórios tenham lugar nesse novo aí que está nascendo. Queria agradecer também a equipe, né, de comunicação do Prix Policenter, a coordenadora administrativa Lia, pelos debates de hoje. E obrigada aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.